Pronto, boa noite a todos. Que bom que boa maioria, né, dos nossos alunos desse nosso encontro hoje foram pontuais. A gente fez justamente questão de preparar vocês nessa pontualidade, porque hoje nosso encontro esse terceiro encontro nosso aqui desse nosso curso de formação em psicoteologia analítica, vai ter a grata satisfação de receber para estar aqui conosco e para falar com todos nós sobre a trajetória histórica do nosso curso, da nossa formação, dessa abordagem da psicoteologia analítica. Ou seja, hoje vocês vão ouvir um pouquinho da gênese, né, do início de tudo, de como isso começou, com quem começou, e os avanços que tivemos, né, essa trajetória que nós fizemos até chegar nessa versão nossa atual do curso de formação em psicoteologia, e nós vamos, obviamente, aproveitar a nossa diretora, a Irá, né, para os mais íntimos, a Irailde Silva, que faz parte aqui da nossa equipe aqui, de diretoria da Liga Terapêutica, e eu vou aproveitar a presença dela aqui, todo o know-how dela, toda a formação dela, toda, né, a capacidade que ela tem, para discorrer um pouquinho para nós da importância desses conceitos, né, que nós colocamos dentro da nossa estrutura, da nossa matriz curricular. Antigamente chamava grade curricular, agora evoluiu, chama-se matriz curricular. Da nossa matriz curricular, os conceitos de espiritualidade, de religião e de saúde espiritual, como, vamos dizer assim, como algo importante para a nossa abordagem, como algo que é fundante, que é alicerce para a construção dessa abordagem de cuidado e de acolhimento integral do ser humano. Hoje, após, inclusive, a fala dela, né, essa participação especial dela, eu retomo com vocês para que a gente possa, dentro de um processo aqui de didático e dentro de um processo também expositivo e de aprofundamento, a gente tratar desses três temas: o conceito e a compreensão do que vem a ser espiritualidade, religião e saúde espiritual. Então, Irá, sem muitas, como dizem aí por aí, né, sem muitas delongas, eu passo a bola para você e se apresente aí e dê sequência para a gente aí dentro do que a gente está propôs para você. Boa noite, pessoal. A graça e a paz de Jesus para todos. E fui pega assim... Boa noite. Tudo bom, Fê? Fui pega assim de surpresa, como dizia meu pai, de supetão, chegando de Brasília, mas a gente está aqui para somar, dentro das nossas possibilidades, dentro da nossa força. É uma honra poder estar de novo falando na Liga, e a gente está um pouquinho afastada por questão de saúde, e a coisa, como diz o Wendel, como brinca o Wendel, tem alguma coisa errada que não está certa, e aí a gente precisei me afastar, e ainda vou levar um tempinho ainda, né, caminhando paralelo. Mas é uma honra falar sobre isso, é um assunto muito sério, principalmente para mim, que sou missionária, que ando por aí, e que a gente tem visto a confusão que as pessoas têm feito com espiritualidade, com religiosidade e com fé, na verdade. Tem sido uma parafunda, uma confusão. Mas antes da gente falar da proposta da Liga, dentro desse contexto, eu quero falar um pouco sobre isso, né? Há algo muito errado na espiritualidade cristã, nossa, hoje, do século XXI, né? A espiritualidade cristã sem a integração com a saúde emocional, ela é mortal. E quando a gente fala sobre isso, a gente busca, pelo menos, falar sobre isso de alguma forma, as pessoas só faltam excomungarem a gente, né? Porque a gente está misturando as coisas, tipo assim, fé não se mistura, e espiritualidade, para muita gente, é você dançar no espírito, é você profetizar, é você, né? E não é nada disso. Isso tudo é fruto
de uma vida com Deus, de uma espiritualidade saudável. Até, vamos dizer assim, que a gente vai entrar nessa questão. E como eu disse, a espiritualidade cristã, sem uma integração com a nossa saúde emocional, ela é mortal. Ela é mortal para nós mesmos, para os nossos próprios, ou para o nosso próprio relacionamento com Deus, né? Com Deus, porque a gente põe um distanciamento que não existe entre nós e Deus, né? Nós botamos Deus em um nível que tão distante de santidade que às vezes nós ignoramos que Ele é o nosso Pai, que Ele é o nosso amigo. Isso dificulta o nosso relacionamento com os outros que estão ao nosso redor. Então, assim, espiritualidade cristã, a gente não pode, de jeito nenhum, desassociar daquilo que nós, como seres humanos, sentimos. Nós somos feitos à imagem de Deus, maravilha, fomos. Mas somos humanos. E como humanos, feitos à imagem de Deus, nós temos e precisamos ter uma espiritualidade cristã saudável. Mas para isso acontecer, segundo os princípios bíblicos, nós precisamos meditar, contemplar o que a Bíblia nos ensina em termos dessa questão de espiritualidade saudável. Eu estava pensando que espiritualidade sem humanidade ela é destrutiva. Por quê? Porque na nossa caminhada, pelo menos na minha caminhada, você vê pessoas tidas tão espirituais, mas sem humanidade nenhuma. São pessoas que na hora, principalmente pastores, que na hora que tem que excluir alguém do rol de membro, da membresia, ele faz sem pelo menos dar chance, como agora em Brasília eu pude ouvir algumas pessoas, sem pelo menos dar chance da pessoa se explicar, ou da pessoa... Teve uma pessoa, para vocês entenderem do que eu estou falando, como eu disse no início, a espiritualidade cristã, sem integração emocional, ela é mortal. Por exemplo, tem alguém que estava indo para Brasília esses dias aqui, na véspera, mais ou menos, da viagem, alguém conversando comigo e se queixou que ele faz parte de um grupo, de uma determinada igreja, daqui de Goiânia, uma igreja grande, boa, não existe igreja ruim, mas eu digo assim, boa em termos de trabalho bem amplo, bem alargado, pastores nas redes sociais, igreja de 3, 4 mil membros, e um casal que não pôde estar presente no núcleo familiar, em um grupo familiar, e o líder foi lá e excluiu ele do grupo. Ele estava chegando, estava voltando para a casa de Deus. Excluiu sem perguntar para ele o que ele tinha, o que é que ele não tinha, o que é que aconteceu. O que não aconteceu, foi lá e excluiu o cara. E ele disse, eu não entendi nada. E quando eu fui perguntar o que tinha acontecido, que me tiraram do grupo que eu fazia parte, e ele disse, estava me fortalecendo, Ira. O grupo, o pastor disse, você tem 2 semanas que você não veio, e excluiu do grupo. Então, assim, espiritualidade sem humanidade, ela é destrutiva. E eu disse àquele rapaz, cara, você precisa entender que o seu nome não pode estar excluso do livro da vida. Isso aí, sim. Mas se prepare, porque, assim, a espiritualidade de hoje, ela está a desejar. Não podemos, irmãos, espiritualizar os conflitos que existem dentro de nós, porque os conflitos estão em todas as partes, em todos os lugares, e nós, muitas das vezes, levamos os nossos conflitos para outro lugar, ou para a igreja, ou para o nosso atendimento, ou
os nossos relacionamentos, porque nós achamos que estamos espiritualizando demais isso, porque nós somos separados e nós precisamos estar separados. Irmãos, isso é doença. Por isso que eu comecei dizendo, espiritualidade sem integração com a saúde mental, ela é mortal. Eu não posso desassociar essas duas coisas, muito pelo contrário. Eu estava meditando na palavra de Deus e não sei se os irmãos já tiveram a curiosidade de prestar atenção nisso. Antes de Jesus dizer para os discípulos, ide, ele disse, vinde. Vinde. Foram 3 anos caminhando com aquele povo, ensinando aquele povo o que é cura emocional, o que é vida, o que é espiritualidade saudável, e qual a diferença da espiritualidade saudável para a religiosidade, que ela não é saudável em área nenhuma. Então, nós não podemos, não devemos espiritualizar os nossos conflitos, por mais crentes ou santos que nós busquemos ser. Nós não podemos fazer isso. Às vezes, nós suavizamos os desentendimentos da vida, varrendo esses desentendimentos emocionais, desentendimentos para debaixo dos nossos tapetes emocionais, e aí nós dizemos que estamos fazendo isso porque nós estamos seguindo a Jesus. É um dos mitos mais destrutivos que a gente pode viver. É isso. Ou seja, eu não resolvo a minha questão emocional e ponho todos os meus problemas de que vem de consequências disso em nome de Deus, de Jesus, da religião, quando o Senhor Jesus não tem nada a ver, não tem nada a ver com isso. E uma das coisas que adoece o ser humano, irmãos, muita coisa adoece, mas uma das coisas que adoece e tem adoecido é quando o ser humano, nós encobrimos as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, os nossos fracassos, que são coisas antibíblicas. Porque se você for meditar, eu estava no curto tempo que eu tive meditando sobre isso, você observa que a Bíblia, ela expôs essas coisas de Moisés, de Davi, de Salomão e de tantos outros. Porque o que a Bíblia estava nos ensinando? Que a espiritualidade, ela precisa andar casada com a saúde emocional. E aí a gente encontra Davi lá no Salmo 32, dizendo assim, enquanto eu me calei, os meus ossos se envelheceram. E eu fiquei tão magro, parafraseando a palavra dele, que a minha pele se apegou aos meus ossos. Nossa, irmãos, nós não podemos fazer isso. E o que mais a gente vê hoje é isso. Líderes adoecidos, pessoas adoecidas porque pegaram a sua espiritualidade fantasiosa, né? Adoecedora, e estão jogando as suas doenças emocionais debaixo dos seus próprios tapetes e não rompem. Eu vim agora da casa de uma pessoa que, por causa disso, está há muitos anos em uma depressão severa. Severa. Espiritualidade saudável não tem nada a ver com religiosidade, nada a ver com religião. Absolutamente nada. E o que fazermos, então? O caminho para nós termos uma espiritualidade saudável está na combinação, como eu falei, da nossa saúde emocional e a nossa espiritualidade contemplativa. E eu fiquei imaginando, eu posso casar essas duas coisas? Né? Aqui varrendo o caso e pensando, eu posso? Não, eu não posso, eu preciso casar espiritualidade saudável
com saúde emocional contemplativa. Por quê? Porque no nível horizontal, eu sou ruim com isso, viu? No nível vertical, quando nós temos essa contemplação em Deus, as coisas ficam bem mais facilitadas para eu ver a mim mesmo, ou a mim mesma, e ver o outro. E quando eu faço isso pela ótica da contemplação em Deus, eu vejo o outro de forma diferenciada, de forma respeitosa e até mesmo de forma eloquente. Isso significa que eu estou cumprindo uma palavra bíblica. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Porque a minha espiritualidade, ela está contemplativa, está primeiro em Deus, está no esconderijo do Altíssimo, e depois eu tenho condição, lá nesse esconderijo, de ver as minhas fragilidades, os meus fracassos, as minhas limitações, e entender que o outro é igualzinho a mim. Então, eu preciso respeitar isso tudo em mim, para também respeitar isso tudo em outro. Ou seja, eu não provoco no outro nada que eu não queira para mim. A nossa saúde emocional e a nossa saúde e nossa espiritualidade, quando elas são contemplativas, elas nos geram três coisas. Elas nos dão o dom de desacelerarmos. Por quê? Porque hoje está tão louco a vida, né? Está tão louca a vida que a gente vive pegando, não é nem mais no tombo, né? É um batendo no outro, trombando no outro. A gente vive tão acelerado que a gente não tem tempo para termos contemplação com Deus e em Deus. E é por isso que muitas vezes nós adoecemos, porque nós ficamos sobrecarregados. Não oferecemos a Deus um culto inteligente, de Romanos 12, 2. Não oferecemos a Deus um culto racional. E nós queremos acessar o Santo dos Santos com uma espiritualidade religiosa que não combina com o princípio bíblico. A outra coisa, quando nós temos essa espiritualidade contemplativa, nós nos firmamos no amor de Deus, aquilo que eu falei há pouco. Nós olhamos o amor de Deus e fica mais fácil para a gente servir o outro. Há pouco eu estava compartilhando com a Aline uma situação. Nós, seres humanos, estamos vivendo em uma época que a gente só quer ser servido e não quer servir. Isso não é espiritualidade saudável. Isso é religiosidade. Simplesmente religiosidade. E Jesus combateu isso de forma ferrenha. E aí, como nós não somos servidos, nós também adoecemos. E o outro, nós precisamos nos libertar das ilusões religiosas. Irmãos, nós vivemos tão iludidos, religiosamente falando, que nós não paramos para raciocinar nem o que cantamos e nem o que ouvimos. Muitas vezes a gente ouve uma palavra lá na frente que não era para você dizer amém, mas foi o pastor fulano que falou, então eu vou aplaudir e dizer amém. A gente não para buscar um entendimento saudável. A pessoa que é emocionalmente saudável, ela confirma em si que ela não é uma máquina. Não, eu não sou uma máquina, eu preciso... Jesus fez isso, né? Eu preciso parar um pouquinho, eu preciso parar para descansar, até mesmo para contemplar. Você não contempla as coisas correndo. Se eu disser assim, turma, bora ali passear ali nas cataratas do Iguaçu, ninguém vai ficar comigo correndo, né? A gente vai parar para ver a queda. Então, assim, a espiritualidade saudável, ela é contemplativa e ela nos move a cada dia mais para um amadurecimento relacional com Deus tão profundo que a gente vai vivendo simplesmente na dependência dele. Eu quero, para encerrar e falar um pouco só da Liga, eu quero deixar registrado alguns sintomas que, vamos dizer assim, que a gente tem quando a gente não tem uma espiritualidade saudável.
Por que isso? Porque vai ficar mais fácil para mim, para você, entender como a diferença que isso faz em nossas vidas. E a diferença que eu vou, a forma que eu vou poder levar isso para o meu atendimento, fará também a diferença na vida do outro. E uma das coisas é nós usarmos Deus para fugirmos de Deus. Quando eu não tenho uma vida espiritualmente saudável, eu vou usar Deus para fugir dele, como se isso fosse possível. Mas muitas vezes nós vivemos numa religiosidade tão ilusória que nós achamos que podemos. Nós podemos usar Deus para fugirmos de Deus. Nós estamos emocionalmente doentes. Nós ignoramos, a segunda coisa é que nós ignoramos as nossas emoções, como raiva, como tristeza, como medo, porque nós temos sido ensinados que o crente não tem medo. Aí, como psicoteólogos, vocês vão estudar sobre isso lá na frente. Existem alguns tipos de medo. Existe aquele medo que nos paralisa e existe aquele medo que nos leva a sermos reflexivos, né? Ninguém com uma placa de aviso aqui, não passe aqui depois da meia-noite, que é uma área perigosa. Eu acho que para você ser normal, você só passaria por aquele aviso ali, se Deus dissesse assim, pode ir, e você está passando com um bocado de anjo. Mas porque a gente quer ser mais forte do que a placa de aviso, a gente vai ter problema, né? Então, nós não podemos ignorar, nós sentimos raiva, sim, não podemos pecar com a nossa raiva. Eu estava falando sobre isso ontem, em uma visita que eu fiz, irar e não pecar. Nós podemos irar, sim, pecar, aí é outra história. O religioso acha que você não pode nem irar porque é pecado. A minha Bíblia não me proíbe que eu cometa tal ato, que eu me ire, né? Tristeza, não. Tem um corinho que os mais velhos aqui, acho que o pastor Ademilson deve conhecer, acho que o William também, é um corinho que eu era criança e eu via cantar. Não podia ser triste um coração que ama Cristo. Não pode ser triste o coração que ama Cristo. Não pode ser triste o coração que ama Deus. A gente canta esse corinho e um monte de tantos outros, irmãos, se a gente refletir o que a gente está cantando. Se nós não passássemos por momentos tristes, Jesus não estava no enterro de Lázaro, Jesus e tantos outros, né? Jesus não tinha curado o cego, ninguém é cego, ficou cego e fica pulando de alegria, oba, fiquei cego, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Então, assim, e tantos outros versículos que falam sobre isso. Irmãos, nós somos humanos. E para eu ser um crente espiritualmente saudável, eu não posso ignorar minhas emoções. Não posso e nem devo, porque depois a conta chega. Outra coisa, a espiritualidade doentia, ela nega o impacto do seu passado no seu presente. E nós não podemos, né? Eles nos servem como experiência. Como experiência, né? Como cuidado, como testemunho. Nós não podemos, né? Não, eu não quero nem... Nós não podemos fazer isso. Se Pedro tivesse negado o Paulo, que ele sofreu no passado, esses homens no presente, onde eles estavam, eles não teriam tido testemunhos que a vida que eles tiveram, né? Que eles tiveram. Espiritualmente saudável, nós não podemos espiritualizar os nossos conflitos. Eu entrei em guerra com Fernanda e eu não posso espiritualizar isso. Eu preciso ir lá e consertar isso. Espiritualizar, não. Né? Isso é uma fantasia, irmãos. Eu não posso ir, porque a minha Bíblia diz que eu não posso expor se a gente não lê Bíblia direito.
a gente tem uma espiritualidade extremamente doentia e que vai nos levar ao buraco chamado depressão, né? Porque não temos contemplação nisso. Nós já falei que a gente não pode encobrir as nossas fragilidades. A espiritualidade saudável, ela coloca limites nas coisas. Dizer não é um grande limitador, é um excelente limitador para quem está espiritualmente saudável, né? E eu estava conversando essa semana com um pastor, dizendo, gente, uma igreja que bota culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, e exige que os membros estejam lá, todos os cultos, pelo menos os mesmos membros, isso não existe. Dizer não. Não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder, né, a sua casa, perder os seus. Não adianta. Então, a gente precisa usar o limitador disso. E a última coisa que eu quero falar, para a gente ter uma espiritualidade saudável, a gente precisa não julgar a jornada espiritual de outras pessoas. Hoje, isso virou moda. Me desculpem a franqueza, virou moda. Os mais religiosos, os mais espirituais, olha para uma pessoa e acha que a pessoa, né? Se Deus não lhe disse nada acerca de algum comportamento de alguém, a gente fica na nossa. Por quê? Porque a espiritualidade saudável, ela não nos leva a julgar ninguém, a vida espiritual do outro. Por quê? Porque nós somos todos humanos, pecadores e limitados. O que faz a diferença é quando nós paramos para contemplar a nossa vida, a vida do Senhor, Jesus. E essa glória reflete sobre nós de forma saudável. E nós podemos entender, respeitar a vida do outro. A Liga nasceu, amados, para isso. A Liga nasceu para ajudar a mim e a você. Estou dizendo a mim, porque eu sou igual a todo mundo, né? A mim e a você, a entendermos que existem saídas, existem formas da gente, de sermos curados emocionalmente falando, ainda que estejamos dentro de uma igreja o tempo todo. A Liga existe para nos ensinar a prestarmos um culto a Deus racional e ajudarmos ao outro dessa forma. Sem as religiosidades, sem as demências das religiosidades, dos nossos farisaísmos do século XXI, dos aleijões espirituais do século XXI. E quando Deus trouxe a Liga, para mim, em 2012, foi final de 2012, aqui no Brasil não tinha. E eu ouvi falar de psicoteologia muito rapidamente aqui, e de psicoteologia de uma pessoa lá, que mora lá em Minas, na época ele morava em São Paulo, e ele me disse que eu fui fazer capelania, e ele me disse, eu vi na grade curricular da faculdade de psicoteologia, ele tinha ido para os Estados Unidos, e viu alguma coisa assim. Mas ele pegou como bom mineiro, pegou o trem bem longe da estação, de algum princípio. E ele montou uma grade com 12, de 12 com capa, não sei o que, daria mais ou menos 16 páginas de um curso de psicoteologia. E na época eu já era psicanalista e já tinha bacharelado, eu tinha uns 3 cursos de teologia, e eu fui meditar, eu disse, não, isso aqui, ele mandou para mim, inclusive, quanto tempo leva para fazer isso aqui? Não, isso aqui você faz em 15 dias. E eu peguei aquilo e olhei e disse, não tem como você tocar na vida do ser humano, no emocional do outro que está adoecido, em 15 dias de estudo, né? Não tem como. E eu deixei aquilo para lá. E um dia Deus, indo trabalhar, Deus falou comigo cedinho, que eu parasse e escrevesse e montasse
o curso. E foi tão forte, irmãos, que na hora que Deus falou comigo, era bem cedo, estava indo trabalhar, eu parei no quarto, parei assim, fiquei... Eu perguntei, que curso? Aí o Senhor me disse, eu levei 1 ano e 2 meses montando, não tinha nada. No Brasil não tinha nada. A Liga Terapêutica tem a honra de ser a primeira entidade no mundo a formar uma turma de psicoteólogo, né? Não tinha, no Brasil não tinha, ninguém não tinha nem material. Todo material que eu procurei estudar, eu estudei inglês, né? Trouxe pouca coisa das Américas. Muitas coisas que vocês têm aí foi o Espírito de Deus que foi nos dando a direção. Em 2013, nós começamos a primeira turma, nós tínhamos mais ou menos 25 pessoas, e eu dei aula 1 ano e meses, né, do curso, sozinha, 2 vezes na semana. Em 2014, nós formamos a primeira turma, como eu já disse, no mundo. E a coisa foi muito abençoada, mas também foi muito cansativa, aconteceram algumas coisas e eu parei. Eu disse a Deus, não, é muito difícil fazer isso aqui, longe da minha terra, eu sou de Salvador, longe da minha terra, e é muito difícil, eu estou parando, né? E a pessoa que caminhava comigo foi muito desonesta, e eu disse para ele que Deus não tinha me chamado para lidar com bandido, ainda que ele fosse apóstolo, para mim, ele era um bandido, com o título de santo, né? E aí, passou. Em 2017, eu estava indo dar um curso de evangelismo pessoal em Brasília, quando Deus me incomodou a voltar para o curso. Eu disse, não, estou fora. Né? Não, estou fora. Já deu para mim, né? Mas o Espírito de Deus comigo, ele é muito insistente. E ele sabia porque ele estava insistindo. E aí eu fiz algumas propostas para Deus. E eu disse a ele, eu vou, mas não, eu não quero fazer isso sozinho. Chamei um dos ex-alunos que vocês conhecem, que é pastor Carlos. E ele disse, pronto, na hora, embora sim, é um curso muito importante. Eu disse, amém. Mas como eu não queria, né? Eu disse, estou indo para Brasília, quando eu voltar de Brasília e Águas Lindas, vou dar um curso de evangelismo, quando eu voltar eu te procuro. Tudo bem, eu vou ficar esperando. Irmãos, eu fui procurar o pastor Carlos quase 2 meses, ou mais de 2 meses depois, porque eu não queria ouvir a resposta dele. E quando eu o procurei, ele prontamente disse, pronto, vamos começar. A decepção foi muito grande. Foi muito grande. E nós começamos, mas era Deus trabalhando, né? Já no final de agosto, estou pulando assim, muita coisa aconteceu nesse período, já no final do segundo semestre de 2017, nós começamos com um seminário, com o doutor Gibson, lá no setor universitário, na casa onde a gente ficou. Como é o nome lá como é o nome ainda eu estou com IAFA na cabeça, como é o nome lá ainda Nova. Do Inova, isso. O Inova, e foi lá que eu conheci o Ender, né? E eu dizendo a Deus, não, eu não quero, eu não quero voltar, porque é muito pesado e tal. E aí, um dos dias, eu fiz uma prova com Deus. E eu disse a Deus, olha, Deus, eu olhei para o céu, na porta da minha casa, e disse, olha, Deus, para eu voltar com o curso de psicoteologia, eu preciso que o Senhor levante alguém para caminhar comigo assim, 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 assado. Né? E Deus levantou o Ender. Deus trouxe o Ender. Nós findamos 2017, a turma que veio por formação minha, né? Eu tive o trabalho de sentar na frente de um computador e liguei para muitos lugares, para muitas igrejas e tal. E nós começamos a turma, e eu estava tão cansada que eu fui para Salvador, fiquei 45 dias de férias, e quando eu voltei, né, o Ender já tinha tudo pronto, o Ender é um excelente gestor,
ele sabe disso, eu não estou jogando confete, que a Bíblia diz que você dá a César o que é de César, dá honra a quem tem honra. E o Wendel é um excelente gestor. E aí, em 2018, eu estava em Caldas, ele disse, nós vamos começar, nós vamos nós dois tocar a liga, né? Nós vamos nós dois. Mas tinha ainda alguém, né? E o pastor Carlos continuava com a gente, e eu me lembro que um dos dias ele chegou para mim e disse, estou entregando, porque a direção não é minha, a direção é sua. Daí para frente, Deus vem mudando e transformando vidas. Já passaram por nós mais ou menos 1.000 pessoas, para vocês terem ideia. Vidas que hoje estão transformadas através do curso de psicoteologia, que vem sofrendo atualizações, não mudanças, mas atualizações, porque é preciso, né? Tudo se atualiza, é preciso. Nós estamos em um movimento constante e, para a glória do nome de Jesus, as pessoas mais feridas que chegaram até nós hoje são líderes de mulheres, pastores que estavam dividindo suas igrejas, porque não sabiam como lidar, e aprenderam conosco como se comportar nas suas igrejas. Estão, graças a Deus, um ministério franco, bonito e pronto. E hoje, quando a gente ouve alguém dizer assim, todos os meus clientes são do exterior, eu não ganho em real, e a pessoa diz assim, não, eu cheguei na liga como tem 2 pessoas dizem, igual um saco de lixo arrastada, e hoje é uma mulher que tem um ministério com mulheres, como é o caso de Eva, como é o caso de tantos outros, ministério belíssimo, e que a gente, pela misericórdia de Deus, na nossa simplicidade, né, nos nossos erros, nos nossos acertos, a gente tem contribuído para esse crescimento. E agora tem vocês. E eu desejo que o mesmo Deus que pintou, bordou com os outros que passaram por nós, faça isso com vocês também. Alguém pode dizer, mas eu não quero atender. Você não é obrigado a atender. Se você aplicar, que esse é o objetivo da psicoteologia, se você aplicar esses princípios primeiro em você, as demais coisas serão acrescentadas. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, quero louvar, você não está aqui por acaso, a Liga, né, é uma simples escola, e se você está aqui, é porque Deus tem algo especial com você sobre isso. Aprenda, cresça e aplique, porque lá no céu você vai ver a diferença, ainda aqui na terra, que isso faz. Outro dia alguém disse para mim assim, missionária Irá, você não imagina, nem você nem o Ender, aonde a Liga tem chegado dentro e fora do Brasil. A gente não imagina mesmo, né, Wender? Dentro da nossa simplicidade, das nossas lutas, dos nossos conflitos, Deus tem mudado vidas dentro e fora do Brasil, através simplesmente da Liga Terapêutica. É uma escola que é do Senhor. Nós somos meros administradores. Isso aqui é do Senhor. E como do Senhor, Ele escolhe quem passa por aqui para fazer diferença no reino dele. Eu quero que Deus abençoe a vida de vocês. Vou pedir permissão para me retirar. Cheguei há pouco de viagem. Me coloco à disposição de vocês. O que eu não puder resolver de imediato, eu ajudar, eu terceirizo, eu passo para o Wendel, para a Aline. Louvo a Deus pela vida de Aline. É uma companheira de um suporte tremendo na vida da gente. Foi outra escolha assertiva de Deus. Eu digo assertiva porque, assim, às vezes Deus escolhe assertivamente, mas a pessoa decide não ficar. Por isso que eu digo, mas a Aline disse sim para a escolha de Deus, e eu louvo a Deus pela escolha também de Wender. Eu costumo brincar com ele que ele não merece palmas, ele merece o Tocantins inteiro. E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, e a gente segue
aproveitem o máximo que vocês possam aproveitar. E qualquer dúvida, tire com um de nós, com o professor da matéria. Tem muita coisa para vocês aprenderem. Fica o meu abraço e eu quero deixar com vocês 1 Coríntios 15, 57 e 58. Depois você medite nessas duas palavras. Eu sei de cor, mas eu não vou recitar, porque eu quero depois que você pegue a sua Bíblia, marque lá e medite nessa palavra, ponha ela em prática para a glória do nome de Jesus. Um abraço para vocês. Amém. Obrigado, obrigado. Obrigado aí pela contribuição. Agora a gente vai dar sequência aqui, né? Conforme a gente já havia conversado, conforme a gente já havia, né, organizado aqui com vocês. Eu organizei para irá fazer essa fala, né, inicial, para que vocês conhecessem um pouquinho da história, né, da Gênesis, do histórico aí dessa nossa construção, do curso de psicoteologia. Como quase tudo na Terra, né, não passa por uma pessoa só. Teve aí, né, o início com a Irá, depois tivemos várias contribuições aí na construção, na elaboração e, como ela disse, na atualização dessa proposta. Do que vocês estão recebendo hoje é algo que a gente foi aí ao longo dos tempos, né, ao longo dos anos aí, desde 2000, iniciando em 2013, 14, mas detidamente a partir de 2017 a gente começou todo esse processo aí de montagem de turmas e fomos aí atualizando, construindo essa proposta para chegar nos moldes em que nós estamos hoje aqui compartilhando com vocês, tá? Quero agradecer, né, a contribuição da Irá para o nosso encontro aqui, né, fazendo já essa introdução sobre o tema que nós vamos trabalhar aqui hoje. E o que nós vamos trabalhar aqui hoje? Eu vou buscar ser bem didático nessa parte de apresentação desse conteúdo. Esse é um material que tem lá, de forma mais também detalhada e também facilitada na apostila de vocês, no módulo, né, escrito de vocês, do primeiro módulo. Esse conteúdo está lá até mais abrangente, mais detalhado do que a gente vai conversar aqui. O que eu escolhi, que eu separei aqui para a gente conversar hoje sobre o nosso tema, o tema da nossa aula, que é religião, espiritualidade e inteligência espiritual. São os pontos principais que eu acho que eles são importantes para que a gente possa consolidar, entender e consolidar esses conceitos que são importantes. E como eu já falei aqui, vou repetir novamente, eles são fundantes, eles são alicerces, são pilares para a nossa abordagem, para a nossa formação, para esse cuidado, esse acolhimento que nós vamos proporcionar para as pessoas. E aí a pergunta que está aí na sua tela é: o que é espiritualidade e qual a sua importância? Veja que vocês vão perceber que eu vou até trocar a ordem. Antes de responder a essa pergunta, o que é espiritualidade, qual a sua importância, vocês vão ver que a gente vai tratar primeiro do conceito de religião, para que, exatamente baseado na compreensão do que é religião, a gente possa, então, avançar, a gente possa trabalhar o conceito de espiritualidade, porque é através com esse conceito, que nós vamos buscar fazer o nosso acolhimento, o nosso cuidado às pessoas dentro da nossa abordagem, como a gente já, de certa forma, né, andou aí conversando na aula passada, tá? A gente já fez a introdução desse nosso conteúdo aí. Então, a gente precisa, para nossa aplicação, para aplicar, né, de forma embasada, de forma até mesmo científica, né, com conhecimentos que já foram elaborados, com investigações que já foram feitas, a gente precisa fazer aí a diferenciação dessas duas terminologias, desses dois conceitos, o de espiritualidade e de religião. Às vezes, no senso comum, as pessoas tendem a usar isso de forma sinônima, de forma correspondente, às vezes até mesmo, talvez, igual, mas a gente sabe que uma coisa é espiritualidade, outra coisa é religião, e a gente precisa conhecer e saber, né, essa diferenciação desses dois conceitos. Aqui não é uma questão só do uso da palavra, da terminologia, mas do conceito do que vem a ser espiritualidade e religião. Isso que a gente vai trabalhar aqui no restante do nosso encontro aqui. Daqui um pouquinho eu quero ouvir vocês
a respeito disso. Vou retomar com vocês, né? Vou voltar com vocês no slide da aula passada, em que a gente apresentou as dimensões humanas, trabalhando com vocês essa questão que o ser humano é composto de várias dimensões e que a consolidação, a consumação, né, de todas essas, de todos esses aspectos, eles, vamos dizer assim, que está na extremidade ou na complementariedade ou na consolidação de todos esses aspectos humanos, está a questão que nós colocamos aqui, que é a nossa parte espiritual. E nesse gráfico aqui, como parte espiritual, essa linha preta que circunda a nossa existência, que circunda todas as nossas dimensões. Então, é como se fosse assim, os finalmente, né? Aquilo que vai integralizar todos os nossos aspectos, e que, de certa forma, vai dar contorno à nossa própria essência, né? Seria, por exemplo, essa parte aqui que está colocada aqui dentro dessa nossa imagem aqui, como essa linha preta, né? E essa questão aqui, essa dimensão espiritual nossa, como a gente conversou na aula passada, nela, é através dela e é por meio dela que nós iremos nos relacionar com aquilo que está fora. E, nesse caso aqui, a gente considera que tudo, exatamente tudo que está fora de nós, que está para além de nós vamos considerar isso como uma parte transcendente, né? Ou seja, aquilo que transcende a nossa individualidade, aquilo que transcende a nossa pessoalidade, aquilo que transcende a nossa existência, né? Aquilo que nos destaca, inclusive, do outro ou dos outros, né? Das coisas, dos objetos. E aí, nessa parte transcendente, quando a gente estava discutindo sobre isso, a gente estava trabalhando, né, dentro dessa compreensão aqui, que dentro desse transcendente a gente tem um monte de coisa. A gente tem aqui Deus, aí nós falamos que nós temos, além de ter a existência de Deus para aqueles que acreditam, a gente tem a ausência de Deus, que é para aqueles que não acreditam na existência de Deus. Então, nesse aspecto, a parte transcendental do indivíduo passa pela compreensão ou pela aceitação ou não da existência ou da não existência de Deus. Então, nesse aspecto, tanto o que crê quanto o que não crê, tanto o crente quanto o ateu, todos esses têm uma parte transcendental. Ou seja, e é a sua espiritualidade, é a sua parte espiritual que vai se ocupar de dar sentido, que vai se ocupar de dar, né, de compreender, de buscar, como a gente falou na aula passada, duas coisas quando nós estamos nos relacionando com essa parte aqui fora de nós, essa parte transcendente. Toda vez que nós estamos lidando com essa parte transcendente, nós estamos em busca de duas coisinhas muito importantes com as quais nós não vivemos ou corremos o risco de viver profundamente afetados pela angústia. Né? Se a gente não consegue encontrar sentido nesse transcendente, nós estamos fadados ou a morrer, ou não ver nenhum sentido na vida, e talvez, aproveitando aqui, né, o Setembro Amarelo, provavelmente até sermos um forte candidato a dar cabo da própria vida, por conta de que não estamos encontrando sentido para aquilo que está fora da gente, né? A gente não tem que encontrar sentido só dentro, a gente tem que encontrar sentido também fora. E como que eu encontro esse sentido fora tem muito a ver com a construção dessa dimensão minha aqui espiritual, né? A minha dimensão espiritual, ela vai contribuir ou não, ela vai reduzir ou ampliar a compreensão do que eu tenho lá fora de mim. Ou seja, e o que eu tenho fora de mim? Todo o resto. Então, a compreensão que eu tenho de Deus, de alguma maneira, está delimitada, talvez esteja restringida pela minha questão espiritual, pela minha dimensão espiritual.
Então, se eu tenho uma dimensão espiritual voltada, por exemplo, para a descrença, se eu tenho uma parte espiritual, uma dimensão espiritual, que tem dificuldade em se relacionar com o que está fora de mim, talvez seja por isso que algumas pessoas acabam se tornando o quê? Ateus, ateias, né? Por quê? Porque quando elas têm que lidar com aquilo que está fora delas, elas têm muita dificuldade. Alguns chegam até a incapacidade de reconhecimento do que está fora. E aí, entre essas coisas que está fora que nós precisamos fazer reconhecimento, está a questão, por exemplo, como eu já coloquei de início aqui, a existência ou não ou de Deus. Mas também tem a questão do outro. Quantas pessoas têm dificuldade de reconhecimento do outro, de aceitação do outro, de respeito ao outro? Quantas pessoas têm dificuldade de se distinguir dos objetos, né? Vamos pegar um exemplo aqui, pessoas que têm problema com a toxomania, a dependência, que a gente chama, né, de dependência química, são pessoas que elas estão de tal maneira amalgamadas, né, unidas, presas ao objeto, que elas não conseguem se distinguir daquele objeto. De tal maneira que aquele objeto acaba dando sentido, não devia, mas acaba dando sentido para a existência daquele indivíduo, para a vida daquele indivíduo, né? Para a subsistência daquele indivíduo. Então, a gente realmente precisa entender que todo ser humano tem uma dimensão espiritual e a forma dele relacionar-se com o transcendente, a forma dele lidar com esse transcendente, tem a ver com o desenvolvimento de sua espiritualidade. Por isso que está aí na imagem de vocês, né, esse exemplo de que é com a minha parte espiritual que eu vou desenvolver, através da minha espiritualidade, a maneira ou a forma como eu vou lidar com o transcendental, ou seja, com aquilo que está fora de mim. Né? É com base, inclusive, nessa minha espiritualidade, que além de crer, por exemplo, na existência de um Deus que eu reputo criador, que eu, né, consigo entender ele como, apesar de eu não conseguir compreender ele todo, mas eu consigo compreender alguns aspectos dessa divindade, desse Deus criador, que eu vou fazer, inclusive, um recorte, que eu vou fazer uma escolha. A escolha de qual religião ou de qual manifestação religiosa ou de qual acepção religiosa mais vai dar sentido para mim, que mais vai trazer para mim duas coisas que eu estou buscando dentro dessa minha espiritualidade, que eu mencionei com vocês na aula passada, que todo ser humano busca, seja crente ou ateu, seja quem for, seja em qual religião o indivíduo está, ele está buscando tanto segurança quanto paz. Porque sem essas duas coisas nós não temos simplesmente possibilidade de viver, ou podemos até viver, mas nós vamos viver de uma forma tão precária, talvez nós vamos escolher muitas vezes, vai passar pela nossa mente muitas vezes, dar um fim na nossa vida, ou acabar com a nossa vida, em função justamente dessa questão de que a vida para nós não está valendo a pena. Por quê? Porque nós não estamos encontrando, dentro dessa relação com o externo, dessa relação com o transcendente, dessa relação com as demais coisas, nós não estamos encontrando sentido. E para algumas pessoas, ele não está encontrando sentido nem fora, e muitas vezes ele também não está encontrando sentido também nele mesmo. Então, a parte espiritual é aquela parte, aquela dimensão de nós que vai cuidar dessa relação lá fora, externa, mas também vai trazer paz, harmonia e segurança em relação às dimensões, ou seja, a essa estrutura interna que nos compõe, né, que está aí na tela nossa aí, né, trazendo aí a questão física, sociocultural, psíquica, familiar, financeira e existencial. Para essas dimensões minhas estarem, vamos dizer assim, de alguma maneira subsistindo, eu preciso também encontrar sentido dentro, eu preciso encontrar sentido interno. Então, veja a importância, veja a relevância da parte espiritual
de um indivíduo, né? Então, por isso que aqui a gente precisa trabalhar, a gente precisa desenvolver, a gente precisa compreender, né, tanto o conceito de religião quanto o conceito de espiritualidade, porque nós vamos ofertar cuidado e acolhimento de forma integral, não apenas do ponto de vista da questão biopsicossocial do indivíduo, mas também abarcando até mesmo a questão da espiritualidade desse indivíduo, né? E aí, eu, na aula passada também, coloquei aqui para vocês que, ou seja, dentro dessa relação transcendental, né, e o que eu estou acabando de falar aqui com vocês, que a questão da nossa escolha religiosa, ela meio que ela perpassa pela essa questão da nossa dimensão espiritual. É, é essa dimensão que vai, de certa forma, nortear e talvez canalizar e direcionar você à escolha religiosa que você fez. Porque você encontrou nessa sua confessionalidade, nessa sua religião, nesse seu credo, nessa sua opção espiritual, aquilo que trazia mais sentido para você. Você, quem está aqui que é evangélico, né? E evangélico da Assembleia de Deus, você está lá nessa igreja, porque tanto a doutrina, tanto, né, a estrutura, tanto os ensinamentos, tudo aquilo que estruturou, que compõe essa sua religião, essa sua denominação, é algo que, de alguma maneira, satisfez a sua busca por paz e segurança. Então, você encontrou um nível, né, vamos dizer assim, de paz e segurança, de estar, né, debaixo dessa religião que você escolheu como opção para dar sentido à sua vida, principalmente à sua vida transcendental. Agora, né, é fato, como a Irá fez aqui dentro da introdução, falando de uma espiritualidade saudável e não saudável, né, colocando algumas situações, de que, infelizmente, parece que a gente vem vivendo um problema muito grande, porque as pessoas, no afã de tentar buscar, por exemplo, essa segurança e essa paz, acabam se filiando a uma estrutura religiosa, de um religiosismo que, ao invés de trazer paz e segurança, acaba trazendo mais ainda angústia, incompreensões e situações que acaba colocando essa pessoa em situação, por exemplo, de desintegração, sabe, de não sentido. E talvez seja isso que explicaria o porquê que muitas vezes nós acabamos recebendo aí nos nossos grupos de WhatsApp, nas nossas redes sociais, vendo no noticiário, histórias, né, e relatos de pastores, de presbíteros, de diáconos, de padres, de pessoas, né, envolvidas com a liderança eclesiástica de suas comunidades, dando cabo da própria vida. Né? Ou seja, o que explicaria uma pessoa que está ali no púlpito imbuído, revestido de autoridade, revestido de conhecimento, revestido de uma experiência religiosa que foi capaz de alçar ele à posição, uma posição nobre, uma posição de destaque, descer lá do púlpito e chegar em casa e se enforcar, ou dar um tiro no ouvido, ou acabar com a sua própria vida. Né? Como a Irá já até usou aqui uma fala que eu costumo usar ela muito, né? Como brincadeira, mas tem um fundo de verdade, tem alguma coisa errada que não está certo. E o que é que está errado, que não está certo, que possa, de alguma forma, ao menos, se não explicar completamente, mas pelo menos, assim, de alguma maneira, abrir a possibilidade de explicar ou de compreender esse fenômeno. Pessoas que até têm conseguiu, né, ou seja, se filiar a uma estrutura religiosa, a uma religião, mas que a sua espiritualidade
não tem sido realmente desenvolvida, não tem sido realmente, né, trabalhada. E aí é aquela história, a religião, ela é limitada, como a gente discutiu aqui na nossa aula passada. A religião é uma tentativa humana de tentar fazer um enquadramento desse divino, desse sagrado, desse Deus, que não importa a religião, qualquer que seja ela, acredita que o seu Deus é o Deus o certo e que seu Deus é um Deus infinito, é um Deus poderoso, é um Deus, né, magnífico, e que não tem uma religião, vamos dizer assim, uma religião minimamente honesta, ela tem que aceitar o fato de que nós não conseguimos explicar completamente Deus, seja qual for a religião. Nós não temos essa capacidade, nós, enquanto seres humanos, limitados às nossas percepções, né, as nossas restrições sensoriais e mentais e de todas as faculdades que nós exercemos e desenvolvemos, nós não temos condições de apreender e de compreender plenamente a Deus, seja qual for a ideia que a pessoa está, né, trabalhando aí a respeito de Deus. E, né, esse fato, né, por si só, pode, por exemplo, já trazer angústia. Esse fato, por si só, já pode, por exemplo, às vezes, ser o motivo até de angústias, de incompreensões, de conflitos dentro do ser humano, né, dentro de nós. Por quê? Porque a gente fica pegado, a religião nos movimenta, nos direciona a ficar pegado às certezas, quando o que mais nós temos no mundo, o que mais nós temos na nossa experiência como ser humano, não são as certezas, são as incertezas. O que mais nós estamos rodeados não é de certezas, é de incertezas. Quantas coisas nós desconhecemos? Quantas coisas nós não sabemos? Quantas coisas nós não temos acesso? Né? A gente já discutiu isso aqui também na aula passada, né? Se a gente colocar aqui no transcendente o universo, né? Não só é Deus que é incompreensível para nós, não. O universo, por exemplo, quem aqui já teve a oportunidade, já teve o privilégio de ir lá visitar a Lua? Por mais que alguns humanos já tenham feito isso, a maioria esmagadora dos seres humanos não faz nem ideia de que fato realmente, né, se isso é real, se isso se o homem realmente foi à Lua ou não, porque nós nem tem como pegar nós, réis mortais, nem tem como pegar uma aeronave e ir lá na Lua, visitar a Lua, para saber se realmente a Lua não é queijo. Entendeu? Como dirá o resto do universo? Como dirá a tal das galáxias? Segundo, né, os estudiosos aí da astronomia, nós não temos só a Via Láctea, nós temos diversas, talvez infinitas galáxias, ou seja, nós não damos conta nem de sair da nossa galáxia, existem variadas, talvez infinitas galáxias, e nós estamos diante dessa informação. E nós estamos diante dessa realidade. E o que nós fazemos eu costumo perguntar, né? O que nós fazemos com esse céu que está em cima da nossa cabeça? Né? Nós simplesmente fazemos como os ateus, dizemos assim, não, isso aí não tem importância nenhuma, não, eu não quero, não existe o céu, isso aí é uma miragem, isso é uma ilusão, eu estou olhando para o céu, mas isso aí é uma ilusão, ou eu aceito o fato que existe, por exemplo, um céu, um universo, ou vários universos, que eu não tenho como comprovar, que eu não tenho como experimentar, que eu não tenho como né, passear por esses universos, mas o fato de eu não ter essa possibilidade, isso não invalida o fato de que existe, por exemplo, estrelas, de que existem planetas, de que existe o sistema solar, de que existe, né, a nossa Via Láctea, e que, inclusive, só existe a Terra e só existe os seres humanos em cima da Terra até o presente momento. Ninguém conseguiu provar vida como a nossa em outro lugar, por mais que haja especulações, por mais que hajam, vamos dizer assim, alguns ufólogos da vida aí que dizem que viu, que presenciou, que foram abduzidos, mas prova cabal mesmo, ninguém até hoje realmente foi capaz de produzir, né, no sentido de que exista vida como a nossa fora do planeta Terra, e
pelo que se dizem, pelos estudos, né, pelas as investigações que foram feitas, só existe o ser humano aqui na Terra porque existem as condições ideais para que nós existíssemos aqui no planeta Terra, de maneira que não tem nenhum outro planeta no sistema solar que fosse capaz de produzir a quantidade e o tipo de vida que nós temos aqui né, no nosso globo terrestre. Né? Então, assim, tudo isso, gente, faz parte dessa parte aí transcendental e é a minha parte, né, a minha dimensão espiritual, que vai buscar dar conta. E não é, e eu tentar reduzir tudo isso à minha compreensão religiosa, que ela é, vamos dizer assim, delimitada e que ela é, vamos dizer assim, que ela é, de certa forma, apenas uma parcela daquilo que busca entender e compreender esse transcendente, talvez seja por isso que algumas pessoas estão, vamos dizer assim, fracassando em sua experiência religiosa. Talvez seja por isso que algumas pessoas estão sucumbindo, é por isso que talvez algumas pessoas estão entrando em processos intensos de angústia e de desamparo, por justamente não conseguir dar conta de toda essa situação. Né? Então, por mais que alguns religiosos querem colocar a questão assim de que tudo se resolve com o fato de eu ter Deus na minha vida, isso não é verdade. Ter Deus na nossa vida é algo crucial, importante, inclusive é uma das melhores formas de eu buscar, de eu encontrar segurança e paz, mas não é a única. Senão todo ateu era uma pessoa que, quer dizer, nenhum ateu ficaria vivo na Terra porque ele daria cabo da própria vida, já que é só em Deus que eu encontro paz e segurança. Então quer dizer que na falta dele eu não tenho outra possibilidade. Então, pela lógica, todo ateu deveria ser alguém que nem existia na face da Terra. E nós temos aí, muitas vezes, pessoas que propõem, né, promulgam ser pessoas que não acreditam na existência de Deus, e aí eu acho interessante isso, porque se eles não acreditam, é uma questão também de fé, de uma decisão baseada não em evidências, em ciência, mas eles dizem que mas não é, porque se fosse, eles teriam como comprovar a inexistência de Deus. Assim como nós não temos como comprovar a existência de Deus, isso é um fato, tem gente que fica angustiado por isso, fica decepcionado por isso, mas a gente não tem como provar a existência de Deus, né, para os outros, a não ser para nós mesmos e por uma convicção pessoal, como eles também não têm condições de provar a inexistência de Deus. E está tudo certo, está tudo bem, né? Essa foi a forma que eles encontraram de encontrar paz e segurança. E nós, né, aqueles que acreditam numa experiência, né, para além de si, que acreditam, né, numa entidade criadora, criativa, que fez todas essas coisas, né? Foi essa forma que, dentro da elaboração da espiritualidade desse indivíduo, que ele encontrou a maneira de encontrar sentido nas coisas. E a gente precisa compreender isso, né? Isso que eu estou tratando aqui. Por quê? Porque justamente essa também é uma dimensão que pode ter comprometimento. A dimensão espiritual do indivíduo também pode ter problema, uma vez que, a depender de como que ele está com essa sua dimensão espiritual, como a gente viu aqui, né, com a missionária Irá, há muitos equívocos e há muitos problemas que as pessoas podem enfrentar com base nisso aí, ok? Então, feito essa introdução aí, o que é religião? E aí eu vou passar para vocês aí, depois eu vou compartilhar com vocês, né, depois dessa aula aqui, além do material que vocês têm lá na apostila de vocês, eu vou compartilhar com vocês um artigo científico, tá? Um artigo muito bem elaborado, por sinal, que trabalha tema desse artigo espiritualidade, religião e ética. E esses textos que eu vou apresentar para vocês aqui, trazendo o conceito de religião e de espiritualidade, eu retirei desse artigo, e esse artigo ele foi desenvolvido
trabalhando como linha teórica a questão da logosofia e da logoterapia, que é uma linha, é uma abordagem, inclusive, também terapêutica, que busca trabalhar, terapeuticamente falando, né, o processo e a abordagem nesse sentido de trazer para as pessoas o sentido da vida. Inclusive, isso lá nesse texto, vocês vão ver lá a discussão sobre o sentido da vida, segundo, né, Viktor Frankl, que é um dos autores, que é um dos fundadores dessa abordagem chamada logoterapia, que originou-se da logosofia, que é uma filosofia voltada para buscar o sentido das coisas, o sentido da existência, e depois vocês vão ter contato com esse texto. Então, está aí na tela de vocês o conceito de religião que a gente extraiu desse artigo, e aqui diz o seguinte, que religião pode ser definida como um sistema de crenças e práticas observados por uma comunidade, apoiado em rituais que reconhecem, idolatram, comunicam-se com ou aproximam-se do sagrado, do divino, de Deus em culturas ocidentais, ou da verdade absoluta da realidade ou do nirvana em culturas orientais. Né? A religião, nessa definição aqui, normalmente se baseia em um conjunto de escrituras ou ensinamentos que descrevem o significado e o propósito de mundo, o lugar do indivíduo nele, as responsabilidades dos indivíduos uns com os outros e a natureza da vida após a morte. Né? Esse autor aqui, esse Koenig aqui, né? Esse texto é de 2012, ele trouxe aqui alguns elementos que, segundo essa definição aqui, toda religião tende a ser um sistema de crenças e práticas, que geralmente é apoiado por rituais, né, que reconhecem, idolatram e comunicam ou aproximam do sagrado, do divino, e, a depender da religião, esse divino, esse sagrado, vai estar relacionado à pessoa de Deus, para as culturas, por exemplo, ocidentais, né? Esse divino, esse sagrado, geralmente nós intitulamos, né? Nós consideramos ele como o Deus, inclusive o Deus criador, o Deus, né, que fez tudo existir, ou, no caso das culturas orientais, geralmente esse divino sagrado ele tem contornos menos definíveis, como, por exemplo, ele muitas vezes é tido apenas como a verdade absoluta da realidade, como se fosse, né, essa verdade absoluta, essa entidade, ou a possibilidade de encontrar um estágio superior, né, de consciência, como, por exemplo, no caso do que é considerado aí, né, dentro dessas religiões orientais, o estado do nirvana, onde eu tenho uma consciência expandida, né, e talvez plena dessa verdade absoluta da realidade, tá? Então, toda religião, ela meio que passa por esses elementos aqui. Outra coisa que toda religião normalmente tem é um conjunto de escrituras ou ensinamentos, que, nesse caso, costumam descrever o propósito do mundo, né, como que, inclusive, esse mundo veio existir, para que ele existe, por que ele está aqui, por que nós estamos aqui, tá? O lugar do indivíduo, então, toda religião propriamente dita, ela vai ter esse compêndio, ela vai ter esse livro sagrado, essas escrituras que vai, de alguma maneira, localizar esse indivíduo, né? Por exemplo, no caso, nós que acreditamos que a Bíblia é um livro sagrado e que, inclusive, foi inspirado, dado por Deus para, né, nos conectar com essa divindade, ali a nossa posição existe um Criador e nós somos criatura. Então, esse é uma forma de identificação. Né? Você vai pegar, por exemplo, determinadas religiões que não faz esse posicionamento do indivíduo. Né? Ou faz esse posicionamento de forma diferente, por exemplo, do que nós temos, nós acreditamos e nós extraímos do texto bíblico. Né? A gente sabe que tem, por exemplo, o Alcorão, que é muito semelhante, tem lá, por exemplo,
né, uma questão do monoteísmo, mas uma coisa é o Alcorão, outra coisa é a Bíblia. Né? A gente tem, por exemplo, determinadas religiões que seus livros sagrados, de certa forma, posicionam o ser humano. Por exemplo, na Índia, um animal uma vaca é sagrada. Ou seja, a posição de uma vaca é superior à posição do ser humano, desse indivíduo. Então, essas escrituras, né, esse conjunto de escrituras, geralmente, vai trazer ensinamentos que descrevem tanto o propósito do mundo quanto o lugar do indivíduo, né, e geralmente também vai estipular as responsabilidades desse indivíduo, tanto consigo mesmo quanto com os outros e a natureza. E quase todos, ou praticamente todos esses livros sagrados, esses compêndios, essas escrituras, tende a tratar da questão da vida após a morte. O que vai acontecer com esse indivíduo quando ele morrer? Eu confesso para vocês que eu não sei. O que eu sei disso é o que eu ouço, é o que eu vejo assim nos comentários, né, mas dizem que, né, no Alcorão, dizem que os muçulmanos têm ali nas escrituras a promessa de que se ele se sacrificar, por exemplo, como num ato para aquela religião, né, de heroísmo, como homem-bomba, ele, praticando esse elevado sacrifício, ele vai, quando morrer, ele vai ser recebido nas mansões celestiais e vai poder lá desposar 7 virgens, né? Então, quer dizer, esses negócios, ou seja, são nesse caso aqui, né, essas escrituras que acompanham as religiões, todas elas vão tratar de alguma maneira como é que é o pós-morte. Né? Se a gente pegar, por exemplo, a Bíblia ela trata desse pós-morte? Sim. Caso, inclusive, a Bíblia que nós utilizamos, o que nós colocamos até como regra de fé, ela traz a ideia aí de que o ser humano, na verdade, ele não morre depois que ele, né, nasce de novo, aceita Jesus, tem a sua experiência lá de novo nascimento, que ele passa a ser um ser eterno. E que, quando ele morrer fisicamente, né, esse corpo aqui vai ficar, esse corpo vai, né, perecer aqui na Terra, mas a parte espiritual, o espírito daquele indivíduo vai voltar para Deus, ficar aguardando, inclusive, lá. Alguns acreditam que dormindo, outros, como eu, por exemplo, não acredito que eu vou ficar lá dormindo, né? Mas vou ficar lá, ou seja, aguardando, né, o grande dia, o grande juízo, e que depois Deus vai renovar todas as coisas, inclusive me devolver um corpo glorificado. Então, quer dizer, tudo isso eu sei e acredito porque as escrituras falam a respeito desse pós-morte e buscam, né, nos ensinar a respeito dessas questões. E, obviamente, toda religião, seja qual for ela, se for uma religião, porque nem toda manifestação espiritual pode ser considerado como religião. Quem estuda, né, existe aí estudos, existem disciplinas até na faculdade sobre religião, e quem estuda religião a fundo sabe que esses elementos precisam estar presentes para que uma religião seja considerada como religião. Então, não é toda manifestação religiosa que pode ser considerada, por exemplo, cientificamente falando, né, para quem estuda, que tem aí um conhecimento aprofundado sobre religiões, a gente precisa encontrar esses elementos que eu acabei de apresentar aqui para vocês, para que, então, né, aquela religião seja considerada, de fato, como uma religião. Ok? E aí vem a questão, e o conceito de espiritualidade? Como eu havia falado para vocês, eu ia colocar o conceito primeiro de religião, para depois, em seguida, colocar para vocês o conceito de espiritualidade, porque é desse conceito aqui que a gente vai utilizar, que a gente vai valer, para poder trabalhar, para poder fazer o nosso acolhimento terapêutico. E eu vou colocar para vocês aí na tela o nosso conceito de espiritualidade que a gente vai desenvolver, que a gente vai trabalhar.
Só uma pausazinha aqui, pessoal. Só um instante. Se vocês me permitirem, eu vou pedir para vocês uma pausazinha de 5 minutos, pode ser? Só para eu ir no banheiro e voltar? Pessoal, desculpa aqui pela interrupção. Tive que, vamos dizer assim, fazer essa interrupçãozinha aqui a toque de caixa, né? Mas vamos retornar, porque o nosso tempo aqui já está avançado e eu preciso avançar com o conteúdo de vocês aqui para hoje conseguir. A gente teve, né, essa primeira parte com a Irá, e aí eu consegui entregar tudo que a gente preparou para, inclusive, finalizar esse tema, essa temática, né, do conceito de espiritualidade e de religião e de também inteligência espiritual. Então, está aí na tela de vocês aí, né,
o termo espiritualidade vem do latim spiritus ou spirituale, significa sopro, respiração, ar ou vento, e nele se refere à busca de significados, de conceitos que transcendem o visível, no sentido de conexão com algo maior que si próprio, incluindo ou não a participação religiosa. Quando a gente está trabalhando com o conceito de espiritualidade, no meu entendimento, esse aqui é um bom conceito, né? Uma boa forma da gente compreender aí a questão da questão da espiritualidade, que é, como a gente já falou várias vezes aqui, aquela questão em que, de alguma maneira, aquilo que nos coloca, né, em conexão com a parte transcendental, mesmo que nós não estejamos necessariamente considerando, né, a questão da participação religiosa dentro dessa experiência, dentro dessa manifestação da nossa espiritualidade, uma vez que, como eu já coloquei aqui, né, dentro desse conceito, comporta tanto, né, a pessoa que crê como a pessoa que não crê, tanto, né, o cristão, o crente, quanto, por exemplo, o ateu, uma vez que, né, é através dessa dimensão espiritual e através da sua manifestação da espiritualidade é que esse indivíduo vai, né, se relacionar com essa parte transcendente. E aí vem para nós aí que o conceito, né, de espiritualidade como a experiência de contato com a dimensão que vai além das realidades normais da vida. Então, então, seria a arte e o saber de tornar o viver orientado e impregnado pela vivência da transcendência, onde o entendimento de transcendência é difundido por muitas tradições religiosas, filosóficas, e muitas vezes confundido como algo fora da realidade concreta, algo divino, tremendo, fora do mundo material, né? Essa também é uma definição também que traz aí para nós, né, que nos auxilia, nos ajuda a compreender que a questão da espiritualidade, ela é da tradição religiosa, mas não unicamente da tradição religiosa. Não são só, né, os religiosos que se ocupam de aprofundar, de investigar, de tentar compreender, né, esse fenômeno hoje que a gente fala, né, da espiritualidade do ser humano, né? A gente também tem aí outras tradições, como, por exemplo, a filosófica, né, os filósofos aí, ao longo de toda a história da humanidade, que se debruçaram, né, que buscaram, alguns deles, compreender esse fenômeno, né, desenvolver teorias a respeito desse fenômeno. Então, a gente precisa entender que realmente esse conceito de espiritualidade, ele não é exclusivamente das pessoas, né, que têm uma religião ou que têm uma experiência religiosa ou que têm uma crença. São essas pessoas, unicamente, são essas pessoas que desenvolvem a sua espiritualidade, ok? A espiritualidade como ciência é a atividade cerebral inata partilhada por todos os homens, conhecida como a emoção positiva, né? Eu trouxe aí para vocês esse texto aí que fala que, né, segundo Richard Davidson, né, um pesquisador, um neuropsicólogo da Universidade de Wisconsin, ele fez, né, um estudo fazendo ali, né, ou seja, medições em relação ao córtex frontal direito do ser humano, e ele verificou que o córtex frontal direito de pessoas que se desenvolvem espiritualmente, que trabalham a sua espiritualidade, são mais desenvolvidos, né? E aí traz aí essa informação aí para a gente aí, né? Ele fez esse experimento, e aqui diz que, ao estudar a atividade cerebral de um monge tibetano, com décadas de meditação, Davidson descobriu que a atividade no córtex frontal esquerdo do monge era mais intensa do que no de qualquer um dos 175 ocidentais por ele examinados. E aí ele conclui que esse estudo, né, com esse estudo, que a espiritualidade tem bases biológicas e, à medida do avanço da seleção natural, baseado na etiologia e neurociência, os seres humanos podem se tornar ainda mais espiritualizados. Ou seja, além da gente ter, né, uma espiritualidade, além de a gente ter uma dimensão espiritual, além dessa dimensão espiritual ter
conexão com a nossa parte física, com a nossa parte mental, de, inclusive, auxiliar, ajudar no desenvolvimento do nosso cérebro, no desenvolvimento das habilidades do nosso cérebro, em competências importantes, né, para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Aqui, nesse estudo, verificou-se que, né, nós podemos, inclusive, desenvolver essa espiritualidade. Ou seja, quanto mais eu me ocupar, quanto mais eu fizer determinadas coisas, como a Ira falou aqui no início, quanto mais, por exemplo, você desenvolver uma vida, por exemplo, contemplativa, como é o caso, por exemplo, aqui, né, bem sabido dos monges tibetanos ou de qualquer outro tipo, né, de monge, que tem por essência, tem às vezes até por obrigação, ter essa vida contemplativa, foi verificado que a parte aqui, né, frontal, esquerda desses monges, elas são muito mais desenvolvidas, são muito mais, né, afetadas por esse comportamento do que nas pessoas que não praticam isso. Né? Então, eu trouxe isso aqui para que a gente pudesse fazer essa reflexão, né, da importância de a gente não só compreender o conceito de espiritualidade, mas saber que ele realmente tem, né, um significado, tem, vamos dizer assim, uma implicação na saúde emocional, na saúde mental, né, no desenvolvimento do ser humano como um todo, ok? E eu trouxe aqui para vocês um conceito de espiritualidade fora desse ambiente religioso. Eu gosto muito de trabalhar essa pirâmide aqui, dentro das nossas aulas, porque isso aqui, por exemplo, não né, trabalhado dentro desse viés da espiritualidade religiosa, como nós acabamos agora de trabalhar aqui, como a gente acabou de ver aqui, né? Até esse texto que eu trouxe para vocês, que eu mostrei para vocês aqui, que fala, né, de uma investigação científica sobre, né, a implicação da espiritualidade no desenvolvimento neuronal do ser humano, né, da mente, do cérebro do ser humano. Ainda assim, ali a ideia era de investigar a questão da espiritualidade por esse viés religioso, espiritual religioso. Esse daqui não, esse daqui é uma pirâmide que quem já fez a formação em programação neurolinguística já teve provavelmente contato com essa pirâmide aqui, que ela trabalha dentro da programação neurolinguística os níveis os níveis neurológicos de um ser humano que permite a gente fazer modulações, que permite a gente fazer mudanças, que permite a gente promover, né, principalmente alterações na vida do indivíduo em nível dessas camadas representacionais, dessas camadas, desses sistemas, né, que, segundo a programação neurolinguística, se eu quero produzir essas mudanças, eu preciso compreender essa dinâmica aqui, eu preciso compreender essas camadas, né? Então, tá aí na tela para você aí, a primeira camada, né, do indivíduo desse sistema representacional é o ambiente, e esse ambiente diz respeito a onde, quando. Depois vem comportamento, que é o que. Depois o terceiro, que é capacidades, que é o como. Depois o nosso segundo aí, que é crenças e valores, que é o porquê. A ponta da nossa pirâmide aí seria a identidade, que é quem. E para além desse indivíduo, né, existe uma parte que é quem mais ou o que mais. E esse quem mais, o que mais, você poderia colocar aí, por exemplo, você poderia colocar aí, dependendo da crença do indivíduo, pode ser Deus, o universo, sua comunidade, família e etc. Eu não sei o que mais dá sentido a esse indivíduo. Aquilo que está, vamos dizer assim, para além dele e fora dele, mas que, de alguma forma, interfere em quem ele é, né? Naquilo que ele na existência desse indivíduo.
E essa pirâmide aqui, ela é interessante, porque a gente pode até usar ela dentro do nosso processo terapêutico. Vamos lá, como? Olha para ela e você vai perceber o seguinte, se a pessoa está tendo um problema, vou pegar o exemplo aqui de uma pessoa fumante. Eu sempre gosto de usar o do fumante, que ele é fácil da gente fazer o uso dele aqui. Eu posso ter uma pessoa que ela é viciada, né, no tabaco, viciada no fumo, por conta do quê? Por conta da questão ambiental. Tanto que tem gente que só fuma em determinados ambientes. Se ela não tiver naquele ambiente específico, ela não fuma. Né? Então, uma forma, por exemplo, para essas pessoas que elas estão ali, aprisionadas naquele vício, e ela decide o seguinte, eu quero parar de fumar. Né? Uma boa estratégia para essa pessoa parar de fumar, ela parar de frequentar os ambientes que fazem com que ela fume. Isso já seria, por exemplo, uma forma de, né, tirar essa pessoa do vício. Mas tem gente que o problema dela fumar não é o ambiente, é o comportamento. Tem gente, por exemplo, que toda vez que toma um café, eu conheço fumantes, por exemplo, que relatam que toda vez que elas sentam, por exemplo, no banheiro, né, para ir lá fazer suas necessidades, aquele comportamento é um gatilho para que ele sinta o desejo e a compulsão pelo fumo. Então, nesse caso, esse indivíduo, o comprometimento dele não é ambiental, o comprometimento dele é comportamental. Mas tem gente que o comprometimento dele não é nem ambiental e nem comportamental. O ambiente dele é de capacidades. Ou seja, ele faz, né, ele faz o uso daquela substância porque, por algum motivo, aquilo, de alguma maneira, supre e nutre ele, de tal maneira que, se ele não fizer uso daquela substância, né, ele vai, de alguma maneira, se sentir menos, vamos dizer assim, menos posicionado, menos colocado. A pessoa comprometida nesse nível, ele está comprometido no nível das capacidades, né? Ou porque aquele vício complementa aquela capacidade daquele indivíduo de socializar, por exemplo, né, de se apresentar, ou porque retira dele alguma capacidade e, ao retirar essa capacidade, torna ele dependente. E a gente tem aqueles que estão comprometidos num nível ainda acima, que é o nível das crenças e valores. Tem gente que acredita que nasceu para fumar. Tem gente que acha, inclusive, que é importante, quer dizer, ele não vai ser ele se ele não, né, praticar aquele hábito, né, praticar o uso daquela substância. Essa pessoa, ela está comprometida no nível das crenças e dos valores. E nós temos aquela pessoa que está comprometida no nível da identidade, que é quem ela é. A pessoa mais difícil de ser tratada, a pessoa mais complicada, talvez a pessoa que a gente vai ter muita dificuldade de ajudar ou de retirar ela de uma situação, por exemplo, como de um vício de um cigarro, é aquela pessoa que se identifica como fumante. Eu sou fumante. Eu gosto, né? Ele se identifica, a identidade dele já está atrelada a essa questão, por exemplo, de ser fumante. Né? Então, aí nós estamos falando de um comprometimento em um nível da identidade. Então, isso aqui ou seja, dentro daquilo que internamente o ser humano, a gente conseguiria, né, fazer ver esses níveis representacionais desse indivíduo. Tanto que, às vezes, para eu poder conseguir ajudar uma pessoa a sair do vício, que tem um problema de ambiente, e que eu já fiz a mudança, que ele já fez a mudança de ambiente, e que essa mudança de ambiente não está funcionando, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que checar o nível superior, o próximo nível. Então, sempre eu vou buscar no próximo nível, assim a gente trabalha na programação neurolinguística, eu sempre vou buscar um nível superior, ou seja, eu sempre vou buscar uma mudança que esteja num nível acima desse problema,
justamente porque no nível acima eu consigo acessar recursos maiores e melhores que podem, por exemplo, produzir a mudança, a transformação na vida desse indivíduo. Então, se eu quero, por exemplo, ajudar esse indivíduo de uma forma mais eficaz a sair do vício, e eu percebo que o problema dele, que ali a dificuldade dele é de ordem ambiental, em vez de eu ficar tentando mudar ele no nível do ambiente, eu vou acessar o nível, o próximo nível, que é o comportamento. Porque se eu mudo o comportamento desse indivíduo, né, ele não vai ter problema com o ambiente. Ele vai se livrar do vício de tal maneira que não depende do ambiente. Independe do ambiente aonde ele estiver, se ele muda o comportamento, ele não vai ter problema com o ambiente. E assim a gente vai subindo para as camadas, né, superiores. Ou seja, se eu quero fazer uma mudança profunda, se eu quero fazer uma mudança duradoura, se eu quero fazer uma mudança, né, de fato na vida de uma pessoa, qual seria o nível em que eu deveria buscar essa mudança? O nível mais elevado do indivíduo, que é a sua identidade, ou seja, quem ele é. Então, se eu mudo o indivíduo na essência, ou seja, em quem ele é, ou seja, eu estou mudando todos os outros níveis, né? Agora, como que eu produzo uma mudança no nível da identidade? A única forma de mudar esse nível da identidade né, tá vendo aí na imagem? É na parte espiritual, sistêmica, ou seja, o que dá sentido para esse indivíduo, a parte espiritual. Então, aqui é uma forma da gente, né, tem, por exemplo, empresas, tem, por exemplo, treinamentos, a própria programação neurolinguística, que não é uma área de conhecimento que trata dessa questão, por exemplo, religiosa, ela trabalha com esse conceito aqui, por exemplo, de espiritualidade, né, que pode ser também considerado como uma parte, né, maior, como uma parte além do indivíduo, como uma parte superior a esse indivíduo que de alguma maneira pode interferir e afetar e produzir alterações e modificações até mesmo na parte de identidade desse indivíduo, né? Como parte, né, através desse conceito aí, por exemplo, de espiritualidade. E nesse caso aqui, né, espiritual compreendido como, dependendo da crença do indivíduo, como Deus, como universo, como comunidade, como família, ou qualquer outra coisa que o indivíduo tenha colocado ali em si, tá bom? E por que estudar e desenvolver-se no conceito de espiritualidade? Bom, se pretendemos acolher e tratar as pessoas em todas as suas dimensões, aspectos de forma integral, precisamos considerar em nossa clínica de acolhimento a dimensão espiritual do indivíduo, entendendo que também nessa e dessa dimensão, problemas, angústias e adoecimentos podem ser originar, afetando profundamente todas as demais áreas de uma pessoa, não importando a posição, nível de compreensão ou recurso, status que esse sujeito possui, né? Como fazer isso? Ou seja, proporcionar cuidado, atenção e acolhimento terapêutico à dimensão espiritual do seu analisando, se valendo do conceito de espiritualidade e não de religião, para mergulhar nos conceitos geradores de conflitos, inseguranças, medos e angústias, né? E, para a gente finalizar aqui o nosso conteúdo de hoje, o que é inteligência espiritual? Né? A gente sabe aí que existem aí o tal do QI, que é inteligência intelectual, né, conhecido como pensamento lógico. O que é inteligência emocional, que é a pessoa que desenvolve a capacidade aí, né, de pensamento associativo, afetado por hábitos, que aprende a desenvolver e a controlar melhor as suas emoções. E a gente sabe que hoje, inclusive, esse QE, às vezes, até prevalece, até tem mais influência sobre o indivíduo, até do que a questão, por exemplo, do seu intelecto. Tem muita gente muito intelectual, mas que é um fracasso emocionalmente, tá? Então, nós temos aí o QS, que é a inteligência espiritual, que envolve, entre outras coisas, pensamento criativo, né, capacidade aí de insights, né, de elaborações, vamos dizer assim, de buscar essa coisa mesmo né, de processos aí que podem fazer a diferença na vida como um todo desse indivíduo. E aí eu coloquei para vocês aí algumas características de alguém que tem a tal da inteligência emocional, perdão, a inteligência espiritual.
praticam e estimulam o autoconhecimento profundo, são conduzidos por valores humanos, são idealistas e creem na vida, têm capacidade de encarar desafios e utilizar a diversidade a seu favor, têm a visão do todo integrado e a percepção da unidade e integridade, celebram a diversidade como fonte de beleza e aprendizado, têm independência de pensamento, são pessoas que têm a capacidade de assumir quem é, são agentes de transformações, costumam ver as coisas com amplitude, cultivam o domínio próprio, consideram e respeitam tanto o outro quanto os outros, né? Aquele que está para além dele, são sensíveis, fraternas e compassivas. Então, com base, né, em tudo isso que nós hoje aqui conversamos, né, sobre o conceito de espiritualidade, de religião, que nós vamos nos valer para proporcionar para o nosso analisando, para o nosso acolhido, para a pessoa que eu vou fazer o processo terapêutico, esse cuidado, essa atenção, esse acolhimento também à dimensão espiritual desse indivíduo, né? Entendendo que, né, dentro dessa dimensão espiritual, por meio dessa, inclusive, dimensão que esse indivíduo está se relacionando com o outro, com o transcendente, e que pode ser que essa dimensão, esse aspecto, né, espiritual do indivíduo tenham comprometimentos que precisam de algum amparo, de algum auxílio, de alguma ajuda, tá? E se dentro desse meu acolhimento eu conseguir trabalhar, eu conseguir desenvolver, eu conseguir levar essa pessoa a desenvolver não a sua capacidade apenas intelectual, a sua capacidade, né, o seu coeficiente emocional, a lidar com as suas emoções, porque isso nós vamos fazer dentro da nossa clínica, dentro do nosso atendimento, mas também a desenvolver essa questão da inteligência espiritual, uma vez que, se ele desenvolve essa inteligência espiritual, ele vai adquirir aí, vamos dizer assim, mais recursos, inclusive para se desenvolver espiritualmente. Ele vai né, se preparar, se equipar, né, de algo que pode, inclusive, ampliar a sua capacidade espiritual. E como a gente viu aqui, uma dimensão muito importante na constituição e na estrutura de um indivíduo, né, do ser humano, e que nós não podemos deixar de fora. Ok, pessoal? Então, hoje a nossa aula que foi mais corrida, a gente ainda tem alguns minutinhos, e pode ser que a gente tenha a necessidade aqui de passar, né, do nosso horário. Eu vou encerrar aqui agora a nossa gravação, como a gente sempre faz aqui, para eu poder abrir para vocês, para as perguntas, para as dúvidas, para a interação com vocês aqui hoje. Eu fiz essa aula mais corrida, justamente para que a gente pudesse, então, agora partir para, né, essa parte aqui do Tira Dúvidas aqui com vocês aqui, de forma para deixar vocês, né, perguntarem, questionarem, tirarem a dúvida de vocês. Só um instante.